Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Porque Deus, Ele quer nos exortar. E a forma que Deus tem para nos exortar é através da sua palavra. Então, nós precisamos entender e saber que nós estamos aqui nessa terra lutando todos os momentos da nossa vida para a gente herdar o reino dos céus. E para nós herdarmos o reino dos céus, não é de qualquer jeito. A gente precisa renunciar. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque se nós não fizermos isso, então nós estamos perdendo tempo. Porque na realidade, quem nos salva a igreja é Jesus Cristo. Não é a denominação, não é o pastor. Todos nós temos que perseverar. Que seja pastor, que seja obreiro, que seja membros, seja lá quem for, precisa fazer a vontade de Deus. E aqui na palavra do Senhor diz assim, quarta carta à igreja de Tiatira. Quarta carta à igreja de Tiatira. E diz assim, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, este diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Quem mandou escrever essa carta aqui? O Filho de Deus. O Senhor Jesus mandou escrever esta carta para a igreja de Tiatira. A igreja é o nome Igreja Plenitude da Aliança com Deus? Não. Deus mandou escrever essa carta aqui para a igreja de Tiatira. Quem é a igreja? Nós que somos a igreja. Nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Então, essa carta aqui foi direcionada para eles. E é direcionada hoje para mim e para você. Porque essas pessoas aqui, nenhuma delas mais vive. Elas já morreram. Tem mais de 2000 anos, mas ela permanece. Aí diz no versículo 19 assim, eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Deus estava dizendo para o anjo daquela igreja, olha, eu conheço a sua paciência, olha, eu conheço as suas obras estão sendo mais valorosas do que do início. E aí, as suas obras estão me agradando. Deus estava dizendo para aquela igreja, as suas obras estão me agradando. Mas aí nós vamos ver lá agora em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Vamos dar uma passeada na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Diz assim, vai, pois, como com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Como é que Deus se agrada das nossas obras? Quando nós fazemos a sua vontade. Deus está mandando beber vinho, mas Deus está mandando beber que vinho? É o vinho sem álcool, suco da uva. Mas se nós pegarmos aqui para a vida espiritual, é o vinho que se embriaga na presença de Deus. É o vinho que vem direto
igreja em geral. Porque se nós não abrirmos nossos olhos, nós vamos estar aqui reunidos, muitos dizendo que servem a Deus, mas não conhecem Deus. Pastor, e como é que eu conheço Deus na minha vida? Olha, eu conheci Deus na minha vida porque eu fiz uma análise da minha vida de 20 anos atrás e fiz uma análise agora. O que Deus tem feito na minha vida nesses 20 anos? Eu tenho 20 anos de vida, porque os outros 20 e lá um pouco, eu não tinha vida, porque eu não conhecia Deus. Então você conhece as obras de Deus na sua vida dessa forma, quando você vê a situação que você se encontrava e hoje a situação que você se encontra. Mas para Deus fazer a obra na minha vida, eu tive que renunciar às coisas do mundo que não agrada a Deus. Para você estar aqui agora, nesta noite, você renunciou muitas coisas, você passou por muitas lutas, mas você colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E muito erro que o povo cristão está cometendo, porque elas não estão colocando o Senhor Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E querem ter uma vida de destaque, querem ter uma vida espiritual transformada. E já existe muitos que não jamais conseguem, porque está fraca, porque para mim falar com Deus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Hoje em dia, tem muitas pessoas que só lembram de orar na hora que vai dormir. E sabe como é que ora? Chega ali, ó, só faz assim, já chega caindo, já vai despencando assim ó, pra cama, e já chega e faz assim, ó. Glória a Deus, obrigado, Jesus, amém. E ó, por que isso? Porque está deixando as coisas do mundo ser em primeiro lugar na vida, em vez de ser Deus. Porque, igreja, não tem coisa pior na vida de um cristão do que a fraqueza espiritual. Olha, quem está falando para você isso é quem já passou por isso, que é difícil, porque ninguém pode te ajudar. Pastor nenhum pode resolver o teu problema. É só você e Deus. Deus e você. Ainda que o pastor tem boa vontade, está ali orar por você e tudo, mas depende de você. E as igrejas, você olha, hoje em dia, está tudo desanimado, está tudo morto espiritualmente. Está lá. Às vezes a pessoa está dentro da casa de Deus fisicamente, mas a mente dela está muito distante daqui. Às vezes está pensando nos bens que tem, está pensando na casa, está pensando no problema da família. Então, está faltando esse tipo de comunhão, esse tipo de perseverança, esse tipo de amor para com Deus. Está faltando para com o Senhor Jesus. Falta paciência. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8:25. Diz assim, ó. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperaremos. Esperar o que não vemos. Porque eu não estou vendo Deus fisicamente aqui, mas eu estou vendo Deus espiritualmente aqui neste lugar. E o crente, ele tem que ter paciência para receber as coisas de Deus. Porque o povo quer receber na hora que ele quer, que ele acha que é bom para ele. Então é na hora que ele quer. E não é assim, tem que esperar com paciência. E o que tem acontecido no povo hoje em dia? Elas estão angustiadas, estão vazias, estão atribuladas, porque elas não sabem esperar com paciência. Elas querem as coisas na hora dela. E por isso tem pessoas que têm, vão voltar para o lado material, têm se endividado. Tem pessoas que não têm conseguido se firmar na presença de Deus, porque nem para falar com Deus tem paciência. Porque
igreja que tem aí? Ah, meu irmão, uma certa vez eu estava evangelizando e fiquei muito revoltado quando eu vi o bar cheio de pessoas bebendo e a igreja estava vazia. E aí eu fiquei chateado e comecei a orar. Aí Deus falou no meu coração: olha, tá vendo aqueles lá? Ali tem muitos que é meu. Você também pertencia àqueles lugares ali, mas eu te escolhi, eu te resgatei de lá. Falei, glória a Deus. Então, igreja, nós temos que saber ter paciência. Nós temos que saber que Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você precisa. Então a gente tem que esperar com paciência. Esperamos o que não se vê. Como eu falei, nós estamos esperando quem? A volta de Jesus. Você vê Jesus? Não vê? Nós adoramos em espírito e em verdade. Para tudo tem que ter paciência. A pessoa quer algo, quer alguma coisa. Tem gente que fala assim: olha, Deus, é o seguinte, eu vou lá na igreja, mas é o seguinte, ó, se o Senhor não me dá o que eu quero, eu não vou lá mais não. Mas aí Deus, Ele olha e vê que quem precisa dele é nós. É nós que precisa de Deus. Não é Deus que precisa da gente. Então, a gente tem que entender as coisas de Deus. E só entende as coisas de Deus quem é espiritual. Porque hoje, as pessoas, elas estão acreditando mais naquilo que elas veem. Uma coisa concreta que elas podem pegar. Jesus escolheu 12 discípulos, e um dos discípulos, quando Jesus chegou no ambiente que eles estavam, eles até se espantaram, mas o Tomé chegou e falou assim: peraí, é o Senhor Jesus mesmo? Ele falou: Tomé, sou eu. Sou eu? Mas peraí, e cadê os buracos dos cravos na sua mão? Deixa eu ver. Aí Jesus se materializou novamente aquele corpo, e ele falou: aqui, Tomé. Aí Tomé chegou aí: é o Senhor mesmo. Aí Jesus tornou ficar com o corpo incorruptível como ele tinha vindo, para mostrar para Tomé que era ele mesmo. Jesus não precisava provar nada, mas o camarada era tão incrédulo que teve que ver para crer. E a maioria dos crentes hoje é assim: primeiro ele tem que ver para depois ele crer. E está escrito na palavra de Deus que primeiro você tem que crer para depois ver. O justo vive pela fé. A fé é certeza de coisas que você não viu ainda, mas você espera e crê que Deus vai fazer. Fé é convicção. A fé é uma coisa inexplicável. A fé, quando a pessoa tem fé, ela é curada. Quando a pessoa tem fé, ela liberta. Quando a pessoa tem fé, ela recebe tudo de Deus. Tudo pela fé. Deus é tão maravilhoso com a gente que ele fala assim: olha, tudo é possível que crer. Se Jesus falou isso, tudo é possível que crer, então eu vou crer. Eu tenho que crer que Deus é comigo. Eu tenho que crer que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Você tem que crer que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Porque tudo está no crer, na obediência, na paciência e na aliança com Deus. Porque a maioria do povo hoje não quer mais fazer aliança com Deus. Ela quer os bens de Deus e diabo. E não é assim que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Apocalipse lá, versículo 20, vamos lá. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que diz, profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Deus disse para aquele anjo da igreja, olha, a obra suas é boa, a obra de vocês está sendo agradável a mim, mas eu tenho contra essa igreja, que tolera as obras de Jezabel, que é coisas erradas, que é prostituição, que é falta de zelo para as coisas de Deus, que sacrifica comidas para dar àquele povo. Então Deus disse: eu tenho contra, e você tem que tirar isso de dentro da igreja, para você entender que ali era uma cidade. Eu não sei quantos mil habitantes era aquela cidade, mas eu creio que era uma cidade bastante grande, e aquela carta estava sendo direcionada para aquela igreja.
Porque o povo preocupa muito com denominação A, denominação B. Não, a igreja somos nós. E quem tem que examinar você é você mesmo. Para que o espírito de Jezabel não venha atormentar a sua vida. Para que o espírito de Jezabel não venha sacrificar coisas aos ídolos para oferecer para você. Como é que a gente identifica isso? Se a gente tiver no espírito, igreja, do sacrifício da idolatria. Então, igreja, Deus, ele tinha contra essa igreja aqui. Abra sua Bíblia lá de Mateus capítulo 12, 30. Diz assim, ó: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Como é que a gente é contra as coisas de Deus? Como é que uma pessoa, igreja, pode ser contra as coisas de Deus? Você sabe como que é? Quando ela fala mal da obra de Deus. Porque aqui está dizendo as obras. Então eu será contra a obra do Senhor. Então Deus diz que quem não ajuda, se espalha. Porque se eu sou contra as coisas de Deus, se eu falo mal das denominações que pregam a palavra de Deus, eu estou sendo contra a obra de Deus. Mas pastor, mas tem igreja que é assim. Você vai na Bíblia identificar se aquela igreja está fazendo as coisas de Deus ou não. Então, contra a obra do Senhor. E como é que a gente ajunta? Quando você anda de mãos dadas. Quando você faz as coisas de Deus com amor no seu coração. Você está ali ajuntando. O irmão tem união com o outro. Está ali juntos, reunidos. Como diz lá no Salmo 133, se não me engano, versículo 1. Quão bom e maravilhoso é se os irmãos vivessem em comunhão. Mas aí hoje o irmão é de igreja tal, nem atrás do outro não dá. Nem vira teu rosto para você. Pastor, o que é isso? Isso é coisa do Senhor falar? Eu duvido se não já aconteceu com você. Porque a igreja estão apegados à placa, à denominação, então acaba se espalhando. Em vez de ter união, em vez de estar ali juntos, um irmão orando pelo outro irmão, uma denominação de mãos dadas com a outra. Eu não digo nem o irmão está aí na outra denominação, porque tem pastor que proíbe, tem pastor que não quer. Eu digo pelo menos um ora pelo outro, mas não tem união. Por isso que sofre, porque não se ajunta, se espalha. Às vezes até contra a obra de Deus. Às vezes impede até da pessoa chegar até Deus para Deus fazer uma obra na vida dela. Porque para Deus fazer a obra na vida da pessoa, a pessoa tem que buscar Deus. Ela tem que vir até a casa de Deus, acreditar. Deus pode alcançar ela também, na onde que ela estiver. Mas o lugar certo é a casa de Deus. Porque Jesus foi para a casa de Deus. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Quando José e Maria deu um vacilo lá, Jesus se mandou. E ficaram lá procurando. Cadê o menino? Cadê? Um perguntando para o outro. Cadê? Aí quando chegaram, encontraram ele na casa de Deus, no templo. Aí ele disse assim, olha, não está vendo que eu estou na casa do meu pai? Agora o crente não quer ir mais para a igreja. Eu busco Deus dentro de casa mesmo, que está escrito na palavra de Deus, que fecha a porta do seu pai, que fala com Deus, em silêncio ali Deus responde. Em ignorância que Deus responde, claro, a gente sabe disso, mas fique só lá dentro do quarto buscando. Não sai para trabalhar, não sai para comprar coisa para comer, para ver se não vai morrer. Por que isso? É desculpa para não vir para a casa de Deus. Isso aí Deus deu esse exemplo aí, ele dizendo assim, olha, meu filho, minha filha, aonde você estiver e você clamar por mim, eu estou com você. Deus quis dizer isso. Não vem com desculpa. Tem um caso de crente 6 horas. Um monte. 6 horas lá por mim. 6 horas lá por mim. 6 horas. Nunca dá 7, nunca dá 8, nunca dá 9, é só 6. Claro que nós vamos orar. Porque as pessoas esperam o seguinte, que Deus faça por ela aquilo que ela pode fazer. E Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Aliás, Deus já fez tudo por nós. Quando deu Jesus para ser crucificado na cruz por nós, ali Deus fez aliança com o homem e deixou a outra parte para o homem fazer com ele. Para que nós venhamos agradar o Senhor, nós precisamos fazer esta aliança. Versículo 21 diz o Senhor: e disse-lhe tempo para que se arrependesse
da sua prostituição e não se arrependeu. Deus deu um tempo àquela igreja. Como Deus nos dá hoje, sabe quando? Jesus vai voltar. E a pessoa fala, mas tem tanto tempo que eu vejo dizer que Jesus vai voltar, e até hoje Jesus não voltou. Se você tem 40 anos, 50, você já viu muitas pessoas, né? Jesus já voltou para ela. Sabe como? Quando você viu uma pessoa morrer fisicamente, Jesus já voltou para ela. Ou para ser salvo ou para ser condenada. Ah, pastor, então vai ser assim, acabando todo mundo assim morrendo sem Jesus voltar? Não. Jesus vai voltar sim. Eu estou dando exemplo. Porque existe, as pessoas falam assim, quando uma pessoa está internada, no hospital, entre a vida e a morte, elas falam assim, olha, enquanto a vida, a esperança. Não é assim? Eu digo, enquanto a vida, a salvação. Até os cristãos mesmo usam isso, porque está tão esquecido de falar a palavra de salvação dentro da igreja que esqueceram. Só está preocupado em buscar carro novo, casa, terreno, dinheiro, curas. Eu creio em Deus Todo-Poderoso que tudo isso Ele faz. Porque Ele é Deus. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que ter Ele na minha vida. Porque adianta eu ter tudo e não ter a salvação, não ter paz no meu coração, viver uma vida miserável, toda atribulada. Vai valer de quê? Não vai valer de nada. Então, o Senhor Jesus, Deus, Ele tem um tempo para aquele povo de Tiatira, aquela igreja, como está dando até hoje. Não para aqueles na época que foi escrito isso aqui, mas Tiatira na região da Ásia tem até hoje essas cidades. Então, Deus ainda está a paciência de Deus. A paciência de Deus aí. Quantos mil anos tem isso aqui? E Deus está dando paciência, igreja. Para cada um de nós. Para o que está lá no mundo se arrepender. Por isso que quando a gente vê uma pessoa nos vícios, com a vida destruída, a gente nunca deve criticar. Ao contrário, nós devemos ajudar. Nós devemos chegar para aquela pessoa e dar para ela uma palavra de conforto. Quando fala aqui de prostituição, dá um pulinho lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Diz assim, ó. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A mãe das prostituições. Ei, quer dizer que tem uma mãe principal da prostituição. E tem as seguidoras dela. Quem é? Tem muitos que dizem que professa Jesus e não tem nada com ele. E aí, está dizendo que é a mãe. Então tem muitos também que se diz de Deus que está seguindo o mesmo caminho. Sem ofender ninguém. É o que está aqui. A mãe das prostituições, das prostitutas. Prostitutas que, olha, desagrada a Deus. Que não está nem aí, engana as pessoas. Para obter privilégios. Para obter lucros. As igrejas estão cheias de tudo que não presta, está ali, está tudo beleza. Se tem um dizimista maior da igreja, aquele lambe-lambe, aquele abraço, aquela coisa. Aí quando tem um coitadinho que adoece, nem dá pisa para visitar, porque a pessoa não tem boas condições financeiras. Isso não é fazer a obra de Deus. Isso é enganar as pessoas. Isso é prostituição também. Isso é coisa abominável aos olhos de Deus. Porque o amor de quase todos tem esfriado. Porque o amor do ser humano hoje é o dinheiro, é os bens materiais, até mesmo predadores que arrancam cordas das ovelhas, porque querem ter coisas fáceis, e aí aproveita a falta de entendimento das pessoas para fazer delas comércio. É prostituição também, é desagradável a Deus também, é meninice, é colocando as pessoas para fazer troca com Deus. Vou dar isso aqui, mas eu quero isso aqui. É prostituição também. Deus não se agrada disso. Deus não está no meio dessas coisas. Deus está no meio de um povo lavado e remido pelo seu sangue. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Você desculpa pela minha sinceridade, mas tem que falar. Porque até quando as pessoas vão ser enganadas? Porque até quando vai dizer Senhor, Senhor, e não conhece o Senhor? Não conhece a Deus? Até quando as pessoas vão acreditar só naquilo que elas estão vendo? Até quando que
Deus só não vai abençoar você se você for desobediente, se você for infiel a Deus, se você fazer as coisas que não agradam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que lança maldição nos outros. Uma senhora me ligou e disse: pastor, eu vou sair da igreja, vou voltar, não deixa eu estar. Mas por que, irmão? Não, porque a irmã profetizou e falou para mim que se eu não voltar para lá, que eu vou ficar de cadeira de roda, pastor, eu estou sentindo dores no joelho, no corpo. Falou: minha irmã, vai conhecer Deus, irmã. Vai conhecer a Deus. Para com isso, minha irmã. Deixa de besteira. Deus é contigo onde a senhora estiver. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deixa de estar dando ouvido coisas que não tem nada a ver. A senhora poderia ir para a cadeira de roda, poderia sofrer se a senhora abandonasse a sua fé, se a senhora estivesse no erro, vivesse na destruição e abandonasse o Deus vivo. Mesmo assim, ele ainda teria misericórdia da senhora. E ela deu uma parada. Pastor, mas olha, eu vou para lá, sabe? O dia que eu te vi de ir para a igreja e para lá, falei: minha irmã, eu não estou interessado no dízimo da senhora. Eu estou interessado na presença da senhora, na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, louvando a Deus e adorando Ele. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu estou aqui para mostrar para as pessoas que o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando é obediente a Ele. Quando a pessoa crê no poder dele, quando a pessoa anda nos seus caminhos. Eu não estou aqui preocupado com dinheiro. Eu sei que a igreja necessita de pagar as contas, mas Deus vai providenciar. Eu não vou ficar doando ninguém por causa de dízimo, por causa de oferta. Eu quero que a pessoa conheça a Deus. Glória a Deus. Eu quero que elas tenham um compromisso, um encontro verdadeiro com Deus. E eu não prego negócio de igreja, de placa de igreja, plenitude. Eu estou pouco me lixando com o negócio de placa de igreja. Eu quero Deus na minha vida, porque lá no céu não vai ter placa de igreja, não. Lá no céu o povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Se tu é lavado e remido pelo sangue de Cristo, se tu desceu as águas, se tu anda em comunhão com Deus, ninguém vai tirar você da presença de Deus. Não tem Satanás, não tem ninguém, só você mesmo. É verdade. Glória a Se Deus. você deixar de buscar, se você quebrar a sua aliança com Deus, se você foi infiel a Deus, só você, só a pessoa mesmo. De manhã, eu estava dizendo o seguinte, que Deus ele pode riscar o nome de uma pessoa do livro da vida? Pode sim. Para dar exemplo, que Deus risca. Sabe por quê? Porque tem umas palavras aí assim, olha, irmão, é o seguinte, ó, você entregou a vida para Jesus, salva uma vez, salva para sempre. Então, pode beber, pode jogar, pode roubar, pode fazer o que for. Então, não tem problema nenhum. Salva uma vez, salva para sempre? É assim? Não. Não. Porque se está escrito no livro de Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, ele vai ser o quê? Salvo. Não é isso? Salvo, tem que perseverar. Eu não vou por essas conversas. Isso é conversa que engana. Isso é conversa que não está na Bíblia. Salvo uma vez para ser predestinado agora? Está acreditando em predestinação? Eu não creio em predestinação. Eu creio num Deus que salva. Eu creio num Deus que está vivo. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. É nele que eu creio. Aí o versículo 22 para a gente terminar. E é que aporei uma cama e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. Olha como Deus é maravilhoso. Se não o quê? Deus está dizendo, olha, prostituição, mãe da prostituta, e as outras, ó, você tem que se arrepender. Deus está dizendo com a humanidade, com o povo, olha, se arrependa, porque senão vai vir o quê? Muitas coisas, o quê? Pesadas, vai vir muitas coisas assim, difíceis para a pessoa vencer, vai vir muitas tribulações, vai vir muitas coisas. 23. E ferirei de morte a sua filha, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele. Deus dá a cada um segundo as obras. Igreja, que obra que nós temos feito? Não é isso? Que obra? Nós temos que analisar segundo as nossas obras. Você está vendo que a obra conta para Deus? A obra conta sim. Aí ele diz assim, ó, 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram
como diz as profundezas de Satanás, que outra casa vos não porei, mais do que tendes, retende-o até que eu venha. O que tem tende até que eu venha. Amém. Guarda a sua fé, guarda a sua comunhão com Deus, Amém. guarde com Deus. 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha só, darei poder sobre quem? As nações. Porque quem morrer em Cristo Jesus, quando ele vir que ressuscitar, vai reinar sobre as nações junto com ele. Glória a Deus. Os 1000 anos do Apocalipse. Reinarão comigo sobre as nações. Olha o privilégio que Deus nos dá. Olha o quanto Deus é maravilhoso. E às vezes você não quer renunciar, você não quer abrir mão. Abre mão, igreja. Abre mão de tudo para servir a Deus. Porque Deus é maravilhoso, Ele só nos leva para o caminho da vida eterna. Não questione as coisas de Deus. Faça as coisas para Deus do jeito que Ele manda e do jeito que Ele quer. Eu sei que é difícil, a gente não obedece 100%, porque nós somos seres humanos, mas vamos procurar aproximar, mas vamos procurar fazer o que agrada a Ele. 27. E com vara de ferro há de regerar, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estrela da manhã, dai-lhe estrela da manhã. Estrela da manhã é Jesus Cristo. Amém? Ó pastor, mas vem cá. Mas lá no livro de Isaías 14, 12, diz assim, ó. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Aqui gera quem? Satanás, estrela caída. E eu dizia no meu coração, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ah, capeta se enganou nessa, perdeu o diabo. O Senhor Jesus pegou e empurrou para a terra. O infeliz Deus colocou lá, mas lá para cuidar de tudo, cuidava da equipe de louvores, né, e tudo. Voltou logo para nada, a inveja, onde é que começou? Ah, eu vou subir acima da nuvem, fazer um trono igual dele, você nem ele, enganado. Foi aí que foi a queda dele. Para você ver uma coisa, até os anjos têm livre-arbítrio. Porque até os anjos que estavam lá, né, e quiseram seguir Satanás, Deus deixou. Sabia disso? Pastor, não era anjo, por que Deus permitiu? Mas os anjos também têm livre-arbítrio. Aí era anjo de luz, virou escuridão, virou demônios. Virou demônios. Se os anjos aconteceu isso, imagine comigo e com você. Tem que buscar força, tem que buscar a proteção do Senhor. Nós temos que ser cobertos pelo poder de Deus, pelas armaduras. Às vezes você vê pessoas que pregavam, estavam ali fazendo a vontade de Deus, e aí você vê, às vezes hoje em dia, está nos vícios, está na destruição, virou mendigo. Por que isso? Porque Satanás entrou na vida. Porque o diabo entrou no coração dela. E quando a pessoa conhece a verdade e não pratica, eu descobri porque que ela é pior que o incrédulo. Porque o incrédulo, quando tu fala assim, olha, não queria falar de Jesus para você. Ela, ó, dá ouvido. Aí quando você vai falar com uma pessoa que conhece a verdade, a mesma coisa que tu está falando com essa parede. Não respondeu nada. Porque a palavra de Deus para ela já não tem nenhum sentido. Você quer que eu lhe diga uma coisa quando a pessoa está se afastando de Deus? Quem quer saber? Você quer saber? Quando ela está afastando de Deus, você quer saber? Como que é? Quando ela está afastando da presença de Deus, ela não tem mais prazer de vir até a casa de Deus. O diabo vai roubando dela o temor. Vai roubando dela a fé. Vai roubando dela a perseverança. E vai trabalhando. Puxando devagarzinho. Aí quando ele vê que está na hora, ele vai, ó. Puxa. Aí a pessoa perdeu a fé, perdeu a comunhão, perdeu a aliança, perdeu tudo. Para ela fazer de novo, é uma luta que você não queira saber, irmão.
Irmãos, não tem doença pior do que a doença da alma. Não tem doença pior do que a doença espiritual. Porque às vezes quando o camarada está com a dor, tem um remédio e passa, não é isso? E a doença espiritual não, só quem faz ela passar é Cristo. Mas aí tem que pagar o preço. Tem que buscar mesmo. Se buscava antes, tem que buscar muito mais na hora que reconcilia. Na hora que volta. É tremendo, o negócio não é fácil não. O negócio é difícil. E você vê hoje o povo tudo desanimado. Você vai na igreja, está desanimado. Vai em outra, está desanimado. A pessoa está ali, fisicamente ela está viva. Mas espiritualmente ela já morreu há muito tempo. Porque não consegue mais fazer um jejum, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia. Tem gente que vai ler a Bíblia que dorme em cima da Bíblia, quando acorda a Bíblia está toda babada. Dormiu em cima da palavra. Pastor, mas é o cansaço. Olha, se está cansado, lê a Bíblia andando, lê 2 versículos, 3 e medita, vai dormir meditando. Porque a gente é ser humano, e o ser humano fisicamente já tem um limite. Tem um limite. Não é verdade, igreja? Só vence aquele que não para. Porque tem muitos que começou na fé e parou. E aí, se quiser, vai começar tudo. Não abandona o Senhor Jesus. É melhor você pedir para Deus lhe levar. Porque é duro. É difícil. A gente não pode, sabe, viver fazendo a nossa própria vontade e sofrendo. Claro que nós temos um livre-arbítrio. E a Bíblia é bem clara, aquele que está de pé, veja para que não caia. E o cair é do homem, o levantar é de Deus. Agora, meu irmão, para levantar, tu tem que pagar o preço. Quando eu digo tu, é eu, é qualquer um. Porque pastor não é melhor que ovelha. Porque antes do pastor ser pastor, ele é ovelha também. Vamos ficar de pé, pode aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Dá uma glória a Deus, é bem forte.